Olá a todos! Bem-vindos ao canal Corujinha Responde. Hoje teremos perguntas sobre o Brasil colonial. Ajude o canal, deixando o like e a sua inscrição. E vamos lá! Qual foi a primeira capital do Brasil colonial? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife? Salvador. A primeira capital do Brasil colonial foi Salvador, localizada no estado da Bahia. A cidade foi fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza, tornando-se a sede do governo colonial português no Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E Salvador foi uma cidade importante durante todo o período colonial, sendo um centro comercial, político e cultural do país. Qual foi o principal produto de exportação do Brasil durante a época colonial? Madeira, ouro, açúcar, café? Açúcar. Durante a época colonial do Brasil, que durou do século XVI até o início do século XIX, o principal produto de exportação do país foi o açúcar. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos portugueses no início do século XVI e rapidamente se tornou a principal fonte de riqueza do país. O açúcar brasileiro era altamente valorizado no mercado europeu e era vendido principalmente para Portugal e para outros países europeus. Qual foi o conflito que marcou o início da colonização portuguesa no Brasil? Guerra de Independência? Guerra do Paraguai? Guerra dos Emboabas? Guerra dos Mascates? Guerra dos Emboabas. A Guerra das Emboabas foi um conflito ocorrido no final do século XVII entre 1708 e 1709, na região das Minas de Ouro de Minas Gerais, na então colônia portuguesa do Brasil. A guerra teve origem em uma disputa entre os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto ouro na região, e os emboabas, como eram chamados os migrantes vindos de outras regiões, principalmente de São Paulo e do litoral brasileiro, que chegaram posteriormente à região em busca de ouro. Quem iniciou a construção do Pelourinho, em Salvador? Tomé de Souza? Duarte da Costa? Mendes Sá? Luiz de Brito e Almeida? Tomé de Souza. Fundada por Tomé de Souza em 1549, por questões convencionais, a cidade-fortaleza foi construída na parte mais alta da região em frente ao porto, protegida por extensas e estratégicas muralhas, onde se construíram sofisticados casarões, sobrados e igrejas, inspirados na arquitetura barroca por volta do século XVII. Qual foi a primeira atividade econômica explorada pelos portugueses no Brasil? Extração de ouro? Plantio de cana-de-açúcar? Exploração do pau-brasil? Criação de gado? Exploração do pau-brasil. A extração do pau-brasil começou logo após o descobrimento do Brasil, em 1500, e foi realizada principalmente ao longo da costa nordeste, na região onde hoje se localizam os estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba.
A exploração foi inicialmente feita pelos índios e posteriormente pelos portugueses, que estabeleceram um sistema de capitanias hereditárias e concederam cismarias para explorar a madeira. Qual foi o período em que ocorreu a maior quantidade de revoltas escravas no Brasil colonial? Século XVI? Século XVII? Século XVIII? Século XIX? Século XIX. Durante o século XIX, o número de escravos africanos no Brasil aumentou significativamente, e as condições de trabalho e vida eram extremamente precárias. Além disso, as políticas escravistas eram cada vez mais restritivas, o que gerou um crescente descontentamento entre a população escrava. Qual foi o principal produto cultivado pelos colonos holandeses no Nordeste do Brasil durante o século XVII? Café? Tabaco? Cana-de-açúcar? Milho? Cana-de-açúcar. Durante o século XVII, os colonos holandeses que estabeleceram um breve domínio sobre o Nordeste do Brasil cultivaram principalmente cana-de-açúcar. A Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, que assumiu o controle da região em 1630, reconheceu o potencial econômico da produção açucareira na região e investiu na expansão do cultivo da cana-de-açúcar. Quem liderou a Confederação dos Tamoios contra a ocupação portuguesa no Rio de Janeiro no século XVI? Caramuru, Ianhangá? Cunhambebe, Iaimbere? Jandira, Iara? Itapuã, Araribóia. Cunhambebe, Iamberê. A Confederação dos Tamoios ou Guerra dos Tamoios foi uma revolta indígena ocorrida entre 1554 e 1567, liderada pelos chefes Aimberê e Cunhambebe. Este conflito envolveu portugueses, franceses e as tribos Tupinambá, Guaianazes, Aimorés e Tamiminós. De um lado, tribos tupinambás reunidas sob o nome Tamoios e seus aliados franceses, que chegaram ao Rio em 1555 e, de outro, portugueses aliados aos Tamiminós. Qual foi o principal conflito entre portugueses e holandeses no Brasil colonial? Guerra dos 100 Anos? Guerra dos 7 Anos? Guerra dos 30 Anos? Insurreição Pernambucana? Insurreição Pernambucana. Insurreição Pernambucana, também referida como Guerra da Luz Divina, foi um movimento contra o domínio holandês na capitania de Pernambuco. O movimento ocorreu no contexto da Segunda Invasão Holandesa e da Guerra Luso-Holandesa e culminou com a expulsão dos neerlandeses da região nordeste do Brasil, seguindo-se a recuperação do território pela coroa portuguesa. Agora deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Até a próxima!